Que bom nós estarmos aqui para podermos juntos compartilhar da palavra de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria compartilhar com você nessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ter uma leitura desse texto. Eu tinha separado só uma parte mais resumida, mas eu entendo que nós vamos ler desde o início do capítulo. Então, que você esteja sendo edificado nessa manhã pela palavra de Deus, que vai ser ministrada, vai ser pregada com unção e intrepidez, amém? Aleluia. Então fique atento, nós vamos ler desde o primeiro versículo de 1 Pedro, capítulo 1, e diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejaram contemplar. Eu vou continuar a leitura, só lembrando essa primeira parte da primeira carta de Paulo, do apóstolo Pedro, ele faz uma saudação, você viu, ele dá a graça e paz que seja multiplicada, e ele destina essa saudação aos cristãos judeus que haviam sido dispersos. Quando fala diáspora fala de dispersão. Então, quando houve a perseguição dos romanos, alguns cristãos judeus foram dispersos por vários pontos da Ásia. Então, essa carta é destinada a eles. E Pedro, é que a gente prega tanto Paulo, né? Eu sou muito paulino, mas Pedro, ele traz aqui uma revelação sobre uma viva esperança. Então, ele começa a glorificar a Deus, e ele traz aqui a ideia da regeneração. Ou seja, daqueles homens que um dia estiveram no judaísmo, estiveram talvez sem Deus no mundo, certamente sem Deus no mundo, agora eles foram regenerados. Mas mediante ao quê? A ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, por isso aqueles homens haviam sido
regenerados, ressuscitados com Ele. E se fomos ressuscitados com Cristo, não é para termos a mesma vidinha de antes, mas uma vida nova, amém? Quantos estão em Cristo? Então essa carta é para você também. E aí ele vem falando vários aspectos dessa regeneração, mas com base na graça de Deus. Aqui o Pedrão já havia sido, transformado, moído, e aprendeu o que é a graça mesmo, genuína. Então ele vem falar que o que foi pago pelo resgate deles e de todos nós, não foi, coisas que perecem como o ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. E ele vai dizer que foi assim que os profetas, os pais espirituais, estavam investigando a respeito de quando viria essa graça, e essa graça veio através de Jesus. Então nós sabemos que através de Cristo, através do Evangelho, esse acesso à salvação chegou a cada um de nós, amém? Só que uma vez que essa viva esperança, não era uma esperança morta, chegou, agora então existe uma expectativa santa do coração de Deus. Diga assim, expectativa santa. Então, já que isso tudo aconteceu para os hebreus cristãos que estavam dispersos na Ásia por causa da perseguição, alguns estavam temendo por causa dessa perseguição, por causa do mundo mal, mas à medida que isso tudo aconteceu, pela graça de Deus, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, agora espera-se algo deles. Então aqui que está o cerne da nossa mensagem, e na minha Bíblia tem um subtítulo, um título, a santidade na vida. Então verso 13, vamos continuar a leitura. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou repetir o verso 18, que ele é poderoso, não é? Toda a Bíblia é. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram, diga, regenerados. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês.
Amém? Pai, esta é a tua palavra. Eu sei o quanto ela é poderosa. E eu sei, Pai, o quanto ela pode mudar a nossa vida, a nossa existência. Pai, que todos aqueles que estão aqui ou recebendo essa mensagem possam estar com corações abertos. Toca agora em cada vida, em cada coração. Abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para podermos perceber a dimensão da sua graça. Pai, a profundidade, a altura, a largura. Pai, nós queremos conhecer cada vez mais essa graça e sabermos, ó Deus, que somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tome cada mente cativa e a boca do teu Filho, que estará ministrando essa palavra. No nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Então, diante da salvação, de uma viva esperança, para aqueles que creem, para aqueles que foram comprados por preço, para aqueles que receberam a salvação, a respeito da qual os profetas, os pais espirituais em outra época anunciaram, nós agora, e aquele povo, precisava dar uma resposta, e a resposta era uma resposta de santidade na vida. E nós estamos falando sobre consagração, e consagração fala de santificação. Ou seja, hoje nós precisamos entender que tudo que foi feito através de Cristo, foi feito para a nossa santificação. Nós temos a certeza que hoje nós estamos aqui reunidos, separados, santificados nesse culto de celebração, de adoração, porque Jesus pagou o preço pelo nosso resgate. Outrora nós estávamos no mundo sem Deus, errantes nessa vida, mas agora fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Então a expectativa santa é exatamente um andar diferente, um andar consagrado, um andar separado. Não que nós não estaremos no mundo, mas o mundo não estará em nós. Não que nós estaremos numa redoma. Não, nós estaremos sendo apostólicos, indo às ruas, à cidade, às famílias, mas levando algo que o mundo não tem. Nós precisamos entender que santidade não é simplesmente, sermos pessoas que são aladas, que talvez, nunca pecaram. Não, o santo é aquele que está pronto a estar sempre se lavando com o sangue do Cordeiro de Deus, sempre procurando ter o reflexo das suas vestiduras alvas diante de uma sociedade que precisa ver a luz de Cristo. Bom, a palavra de hoje fala então de um sacrifício perfeito. O nome dessa mensagem é sacrifício perfeito. Jesus, ele atende, de acordo com esse texto, o sacrifício perfeito. A paga, a redenção, a compra não poderia ser por outro bem, não poderia ser por ouro, não poderia ser por prata, mas precisava ser um sacrifício perfeito, o sangue de Jesus. E é interessante, como eu falei há pouco, esta carta é uma carta de encorajamento, mas também de exortação, que foi destinado a esses cristãos lá do primeiro século, judeus que estavam dispersos ali na Ásia e estavam dispersos por causa da perseguição religiosa do Império Romano. Quantas vezes nós estamos no mundo e sofremos também afrontas, e sofremos, pressões, e sofremos perseguições, mas a palavra de hoje é para que você permaneça firme, porque você foi regenerado em Cristo Jesus. Você tem um Pai que já te deu a graça dele através de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele exorta então aqueles homens, e hoje a palavra é para nós, que esperassem inteiramente na graça de Deus. Ou seja, para vivermos essa vida santa, para vivermos essa vida santificada, para vivermos essa vida consagrada, nós não podemos esperar em outra coisa senão na graça de Deus.
Nós precisamos depender da graça de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre vocês. Quantos creem nisso? Então nós esperamos na graça, nós devemos esperar inteiramente na graça. Pedro exorta que eles esperassem inteiramente na graça e que se lembrassem do preço que foi pago pelo resgate deles, que foi o precioso sangue de Jesus. Hoje nós participaremos da ceia do Senhor, e a ceia, de forma simbólica, apresenta o sangue de Cristo. O cálice simboliza o sangue precioso de Cristo. Pedro está lembrando, exortando que eles permanecessem, que eles esperassem inteiramente na graça e que eles se lembrassem do sangue de Jesus, eles se lembrassem do preço que foi pago pelo resgate deles. Você sabe qual foi o preço do seu resgate? Você sabe qual foi o preço da sua compra? Sabe qual foi o preço da sua libertação? Quantos sabem? Foi o precioso sangue de Jesus. E o sangue nos lembra da Páscoa. O sangue nos lembra daquele momento em que Deus libertou o seu povo, os hebreus também, do cativeiro do Egito. Nos lembra da nova Páscoa, que é a ceia. A ceia é a Páscoa cristã, a nova Páscoa. É um memorial da morte de Cristo. E a ceia, ela vai apontar que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje nós estamos aqui porque Jesus morreu como um cordeiro, sem mancha, e o sangue dele precioso pagou esse preço. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz assim: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Diga Cristo. Diga Cristo. Meu Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então o que isso aponta? Aponta para que, se Cristo é o meu Cordeiro da Páscoa, que me libertou do pecado e da morte, então eu tenho que jogar fora todo levedo, fermento. O que é levedo e fermento na Bíblia? Pecado. Lançar fora o levedo, o fermento. Então nós cremos que o sangue de Jesus vai apontar exatamente para isso, para um sacrifício de Jesus como cordeiro, e a Bíblia diz, e nós vamos passar ponto a ponto, que ele é o cordeiro levado ao matadouro. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, a Bíblia diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus é o cordeiro levado ao matadouro. Jesus é aquele de quem se referiam os pais, os profetas. Jesus é aquele que trouxe a salvação, mas trouxe também a nossa santificação. Tem crente aqui nessa manhã? Aleluia. Diga assim: Jesus é o cordeiro que foi levado ao matadouro. Jesus, ele foi levado ao matadouro. Ele foi levado como esse cordeiro, para que fosse o sacrifício que nos traz a paz. A Bíblia diz também que ele foi morto desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 13, 8 diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que morreu por mim e por você. Ele é o Cordeiro que deu a sua vida para nos resgatar
da nossa morte. Jesus é o Cordeiro de Deus. Diga assim: Jesus é o Cordeiro de Deus. Sabe quem disse isso? João Batista. João Batista, quando estava ali no Jordão, e ele viu então Jesus se aproximando para ser batizado, está registrado no Evangelho do apóstolo João, João 1, 29, mas João Batista olhando ali, então Jesus chegando próximo ao Jordão, ele vê e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro. Interessante, porque se você está atento à sequência de mensagens que nós temos ministrado, nós falamos que na antiga aliança, o sacrifício do sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, ele não tinha eficácia de tirar o pecado do mundo, senão cobrir o pecado. Então, de forma simbólica, naquele dia, o pecado do sumo sacerdote, de todo o povo, era, diga assim, coberto. Diga, coberto. Agora o sangue de Jesus, agora um sumo sacerdote, cujo sacerdócio não tem fim, ele entrega o seu próprio sangue, como redenção, como paga, mas agora esse sangue, ele não apenas cobre momentaneamente, até daqui o ano que vem, o mês que vem, mas agora ele tira o pecado do mundo. O que isso significa? Para aqueles que creem agora, de acordo com a sua natureza, você é livre do pecado. Quem recebe isso em nome de Jesus? Parece ser antagônico, porque nós eventualmente pecamos, não deveríamos, e não precisamos, mas eventualmente, diga assim, pode. Você tem que conjugar bem o verbo, não é deve, não é devo, e sim posso. Não é posso também como eu posso, você entende, né? É como possibilidade, não é anuência para fazer. Quem está entendendo isso? Então diga assim, pode acontecer, não deve acontecer. Quem entende isso? Então, de acordo com a sua natureza, agora ela é corruptível? Sua natureza agora é corruptível? Corrompida? Fala, igreja, é corruptível? Não, ela é incorruptível. Por quê? Porque você foi gerado de novo. Se alguém voltasse, como Nicodemos estava cogitando, ao ventre da mãe e nascesse de novo, não seria aperfeiçoado, porque nasceria novamente de um filho de Adão e com o pecado original. A natureza é a mesma, mas como você foi nascido de novo no Espírito, em Cristo, agora você tem uma nova natureza. E qual que é a natureza? Agora de santo, santificado, consagrado. Amém? Então, quando João Batista olha e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando que agora a sua natureza foi transformada. O pecado que estava dentro agora não está mais, porque agora a sua natureza é santa. Por isso Pedro vai falar, sede santo, sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu vou pagar um karma para me santificar, não é porque eu fiz boas obras, não é porque, sabe, eu tenho uma religião, não. Eu sou santo porque o meu Pai é santo, e agora eu sou filho de Deus, porque eu criei em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Então, essa realidade, ela é poderosa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira. Então, esse levedo não faz mais parte da sua vida. Amém? Você toma posse disso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar o Senhor nessa manhã? Pastor, mas até quando esse sacrifício será vigente? Para sempre.
Porque Hebreus vai falar que ele obteve eterna redenção. Então não tem prazo de validade. Ao que é eterno não se acaba. Ele tirou, você é santo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas também, além do sangue nos lembrar da nova Páscoa, que é a ceia, além do sangue de Jesus, cujo texto aqui nos mostra falar desse sangue, fala também que esse sangue foi, o cordeiro foi sem defeito e sem mácula. O cordeiro, que deveria ser apresentado no Velho Testamento para o sacrifício, pela expiação anual dos pecados do povo, era um animal sem defeito, sem mancha, macho, com um certo tempo de vida. Então, aqui nós estamos falando de algo, do ponto de vista de algo que era examinado. Então, era um animal sem defeito e sem mácula. Mas Jesus atende esse requisito. Sem defeito e sem mácula, deveria ser o cordeiro para o sacrifício. Jesus, ele foi examinado pelos seus inimigos nos dias que antecederam a Páscoa. Ele foi sabatinado, ele foi experimentado, e dolo algum se achou em sua boca. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: e ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. No verso 22 diz: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Então, nele não se achou dolo, nele não se achou pecado. Em 2 Coríntios 5, 21 diz também que ele não conheceu o pecado. Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós agora fôssemos feitos justiça de Deus. Então, porque Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado quando foi no nosso lugar lá na cruz, agora nós recebemos a justiça de Deus. Diga assim: eu sou justiça de Deus. E por que eu e você somos justiça de Deus? Por que eu e você somos justiça do Pai? Porque um dia Jesus foi o sacrifício perfeito que atendeu à exigência do Pai. Então isso é poderoso. Você recebe isso nessa manhã? E aí finalmente, sem defeito e sem mácula, nele não há pecado. Em 1 João 3,5 diz que nele não há pecado. Ele atendeu à exigência, muito mais do que um animal, sem mancha, sem defeito, separado pelo sumo sacerdote, para ser sacrificado. Jesus é o sacrifício perfeito, é o plano perfeito, é a consagração perfeita, e porque Ele é sem defeito, sem mácula, não conheceu o pecado, hoje nós podemos viver uma vida nova para a glória do nome do Pai Celestial. Você crê nisso? Isso é uma realidade espiritual, precisa ser transferida a cada um de nós, porque esta é a verdade bíblica. Nós muitas vezes ficamos aquém daquilo que o Senhor deseja para nós. Como eu falei, existe uma santa expectativa no coração do Pai, mediante a obra de Cristo, mediante aquilo que nós vamos participar agora, comendo do pão, bebendo do cálice, é a vida de Cristo em nós. Nós hoje precisamos crer que o sacrifício perfeito de Cristo foi consumado, por isso o resgate foi eterno, redenção eterna. Nós hoje podemos viver em novidade de vida, mas não apenas o sangue nos lembra da nova Páscoa, não apenas sem defeito, sem mácula, mas o resgate não foi pela vida do Cordeiro, o resgate não foi pela vida do Cordeiro. Se o Cordeiro ficasse vivo, não teria resgate. O resgate não foi pela vida, o resgate foi pela morte. Você recebe isso? Quem está comigo aqui?
Quem está recebendo essa palavra? Então o resgate, o meu resgate, o seu resgate foi pela morte do Cordeiro. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o Cordeiro tivesse ficado vivo, não tivesse sido imolado, sacrificado, não tivesse sangrado, não haveria remissão de pecado, não haveria resgate. Foi pelo precioso sangue de Jesus que houve resgate e redenção. A palavra redenção significa libertar mediante o pagamento de um preço. Você foi liberto mediante o pagamento de um preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Não existe valor maior, não existe resgate maior, não existe pagamento maior. Você tem valor. Só quem recebe isso, você tem valor, porque o pagamento pela sua libertação, pelo seu resgate, foi o preço do sangue de Jesus. Há uma frase do escritor cristão Max Lucado que eu gosto muito. Ele diz assim: Jesus recebeu a punição que era sua, e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho. Jesus recebeu a punição que era sua, e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho. É isso que aconteceu na cruz. O sacrifício substitutivo vicário. É exatamente aquele Agnus Dei, que significa em latim, Cordeiro de Deus foi imolado no meu e no seu lugar. Ele recebeu a nossa punição e nós recebemos o crédito da justiça de Deus. Jesus foi irrepreensível e perfeito. Finalmente, Jesus foi irrepreensível e perfeito, mas foi julgado por nossa transgressão. Ele foi julgado por nossa repreensão e imperfeição. No entanto, pela graça, nós recebemos o crédito de nosso resgate e o chamado para sermos nele irrepreensíveis. Porque ele foi o nosso pagamento, porque ele foi o nosso sacrifício, porque ele tirou o pecado que estava em nós, que estava no mundo. Ele foi julgado pelo nosso pecado, foi julgado pela nossa repreensão, pela nossa imperfeição. Agora nele nós podemos viver irrepreensíveis. O que é viver irrepreensível? É viver crendo que Jesus fez o que deveria ser feito. Irrepreensível é saber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Irrepreensível é saber que você está debaixo da graça e não da lei, o pecado não tem domínio sobre você. Irrepreensível é saber que agora você está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para você. Irrepreensível é saber que mesmo no dia mais difícil da sua vida, mesmo no dia mais sombrio, das dificuldades, dos dilemas, das tentações, você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito, o seu tesouro de fé até o dia final. Você é irrepreensível não porque é incorrigível. Preste atenção, irrepreensível sim, incorrigível não. É interessante. Irrepreensíveis somos por causa da nossa união espiritual com Cristo, que nos tornou o quê? Santos. Porém, nós somos e continuamos a ser corrigíveis, ensináveis no processo de santificação diário. Quem recebe isso? Nós somos irrepreensíveis, porque não há mais condenação. Nós estamos debaixo da graça, não da lei, o pecado não tem domínio sobre nós. Estamos crucificados para o mundo para nós. Estamos de acordo com a natureza regenerada, somos irrepreensíveis. Mas de acordo com a nossa caminhada na fé de santificação, somos corrigíveis. Através do discipulado, através do pastoreio, através da palavra que nos corrige, que nos admoesta, que nos encoraja, que nos exorta, através da igreja. E por isso nós não devemos deixar de congregar.
Porque nós sabemos que o dia se aproxima, e o autor dos Hebreus diz, então vocês devem o quê? Admoestar mutuamente um ao outro, ou seja, corrigir, para que todos estejam alinhados com essa nova natureza, com essa realidade de ser santo em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos entender que muitas vezes, muitas fica meio fatalista, algumas vezes o nosso homem exterior se corrompe, sim ou não? Diga assim, algumas vezes, pouquíssimas vezes, pode acontecer, não deve acontecer, algumas vezes, podendo acontecer, o nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso homem interior se renova dia após dia em Cristo Jesus. Isso é ser irrepreensível, mas corrigível. Deus está aberto a falar comigo, sim ou não? Deus está falando comigo hoje através do pregador, sim ou não? Através do meu líder de célula, através do meu discipulador, sim ou não? Então isso é ser irrepreensível, não há mais condenação. Eu não fico dizendo, ó vida, ó azar. Eu não fico dizendo, não tem chance para mim, não. Você é filho amado de Deus, você é menina dos olhos de Deus, você é a primícia da criação do Pai. Você em Cristo Jesus vence o pecado. Você é um homem em Cristo unido com Ele por natureza, para ser irrepreensível. Mas porque você tem o coração dele humilde, você é corrigível. Você não tem dificuldade de se retratar, de pedir perdão, de falar, fala comigo Deus, vê se há em mim algum caminho mau, fala comigo pastor, discipulador. Tem pessoas que estão andando solitárias na igreja, não pode. Se você vem aqui só domingo e vai embora, você está vivendo solitariamente. Não, eu e Deus, eu tenho meus particulares. Amém. Mas por que Deus inventou essa coisa chamada igreja? Será que é para a gente viver uma vida religiosa de ir domingo no prédio e viver uma vida isolada? Não, é no crescimento, é no relacionamento, é que nós somos e nos tornamos corrigíveis. É um homem de Deus igual a você, que mostra o espelho, que é a palavra de Deus, para que você saiba quem você é, o que você tem, o que você pode. Através disso nós crescemos. Principalmente os homens têm dificuldade, sabe, de se abrir. Se estiver andando solitário, está errado. Procure uma célula, procure um líder, procure um discipulador. Se torne, uma palavra inédita que eu vou falar aqui, amalgamado com o seu irmão. Amém? Essa você nunca ouviu, né? Anota aí, Ida. Amém? Aleluia. Incorrigível é aquele que não se corrige. Olha só, incorrigível, diferentemente de irrepreensível, o incorrigível é aquele que não se corrige, obstinado, teimoso, vivendo numa sociedade, nós vivemos numa sociedade que não aceita a correção, que não se retrata, mas esta cultura não pode nos influenciar, porque temos o amor do Pai que nos dá confiança e um coração ensinável. Preste atenção que eu vou falar. Tem pessoas que precisam de 1001 razões para fazer o que se deve fazer, ou para não fazer o que não se deve fazer. Eu e você não precisamos de 1001 razões para isso. Nós temos a palavra de Deus que diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Agora tem que guardar no coração a palavra. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem dizendo que a palavra nos santifica, a palavra nos consagra. Por que as pessoas estão obstinadas, teimosas e incorrigíveis? Porque estão na vibe do mundo. Não lê Bíblia, o mundo fala uma coisa, a mentira pega e começa a andar segundo o padrão do mundo. Esse não é o nosso padrão. Pastor, mas eu estou no mundo. Você está no mundo e precisa estar para ser sal da terra, luz do mundo. Mas o mundo não está em você. O padrão do mundo não deve estar em você. Preste atenção, você não precisa de 1001 razões para fazer ou deixar de fazer. Você precisa da palavra de Deus que te santifica. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra.
A palavra de Deus tem uma oração, a oração linda de Jesus, chamada oração sacerdotal, em João 17. Jesus está se consagrando, Ele está fazendo uma prestação de contas a Cristo, e Ele está nos consagrando também. Ele fala em certo momento da oração sacerdotal, João 17, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É interessante que Jesus, Ele vai mostrar o caminho da santificação. O caminho da santificação não é simplesmente ter dogmas, ou ter uma cartilha do ponto de vista, faça isso ou não faça aquilo. Não, o caminho é a palavra de Deus, que nos santifica. Guardar Cristo, que é o verbo de Deus no nosso coração. Em João 17, Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No 18 ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ou seja, santos no mundo, é assim que acontece, não o mundo no santo. E no verso 19, Jesus diz, e a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, porque até esse momento Jesus ainda não tinha sido sacrificado, então ele estava se santificando para o dia do seu sacrifício, para que ele atendesse a exigência do céu, que nenhum de nós poderia atender, para que ele fosse o cordeiro e o sacrifício perfeito, para que eu e você pudéssemos andar em santidade, em santificação, em consagração. Sabe, hoje nós cremos que a ceia nos chama a examinarmos o que Jesus fez, mas também a nos autoexaminarmos o que temos feito. Precisamos entender que a ceia é um memorial, não um memorial póstumo, do ponto de vista que nós vamos nos entristecer e ficar tristes porque Jesus morreu, mas nós devemos ficar reflexivos porque Jesus morreu, e fazermos com que a morte dele não se torne vã na nossa vida, mas sabermos que ele venceu a morte, e agora nós também podemos ressuscitar nele e andarmos em novidade de vida. Quantos recebem isso nessa manhã? Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos e comece a orar, falar com Deus. Comece a colocar a sua vida diante dele. Hoje talvez você está aqui e precisa de um conserto, precisa rever algumas coisas. É tempo de conserto, é tempo de restauração, porque você precisa disso, eu preciso disso. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, ele falou, ele clamou, rogou, pediu com instância aos irmãos daquela igreja, pediu, dizendo, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, hoje nós vamos oferecer não um animal morto, nós não vamos, oferecer nada, senão o nosso próprio corpo vivo. Jesus morreu para que nós hoje fôssemos o sacrifício vivo, nos apresentássemos como sacrifício santo e agradável, que é a conversão do nosso coração, não vivendo mais conforme os padrões deste mundo, mas deixando que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Queremos experimentar, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós cremos, Pai, que hoje nós temos purificado a nossa alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, de coração puro, porque nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Fomos regenerados, nascidos de novo, gerados novamente em Cristo, e agora nós cremos que aquele cordeiro que foi imolado, foi sacrificado desde a fundação do mundo, ele é fiel, e ele nos traz agora a memória, aquilo que nos dá esperança. Ele nos dá a memória, quem somos, o que temos, o que podemos. Ele traz agora mais ainda entendimento, para que sejamos sóbrios
esperemos na graça, na revelação de Cristo, possamos tomar posse da nossa nova natureza, porque o nosso Pai é santo. Nós cremos que agora viveremos não mais segundo as obras do passado, mas durante o nosso tempo de peregrinação neste mundo, vamos viver segundo a verdade da compra, do resgate, da paga, não mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro. Nós não fomos resgatados da nossa vida fútil, por meio dessas coisas, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, como um cordeiro perfeito, com um sacrifício perfeito. Você está orando, igreja? Você está com os olhos fechados, igreja? Ore, é um tempo seu com Deus, é um tempo da sua oração, é um tempo do seu clamor, é um tempo da mudança da sua história, é um tempo de você tomar posse do sangue do cordeiro sobre a sua vida. Rasgue o seu peito, rasgue o seu coração, fala com Ele, clame a Ele nessa hora. Oh, aleluia, 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 oh Jesus, aleluia. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, o teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Esse é um momento de introspecção, e ninguém pode fazer por você. É um tempo agora de autoexame. E antes de mais nada, de tomarmos a ceia, nós precisamos saber se há sentido nela para nós, porque nós precisamos discernir o corpo e o sangue. Alguns aqui não fizeram uma confissão pública a respeito de Jesus e precisam fazê-lo. Alguns aqui, mesmo tendo feito no passado, estão vivendo bem distantes dessa realidade que Deus tem para ele. De uma forma ou de outra, nós precisamos aproveitar esse momento para nos examinar e para pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, e que essa realidade do sacrifício perfeito através de Cristo Jesus, não existe mais nenhuma obra a ser feita senão crer na obra que foi feita. E hoje você precisa voltar a crer, você precisa voltar à presença e ser imantado pela presença de Deus, que te atrai com amor eterno, com a benignidade. Ele está te atraindo para perto de si, para mostrar que Ele é o mesmo, aquele que te regenerou, que te deu uma nova vida, ou que pode te dar uma nova vida se você ainda não a tem. Hoje é o dia, essa é a hora. Então eu queria que você orasse após mim, dizendo: Senhor Jesus, digam todos: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai,
que um dia estive na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que todos fizemos juntos e se identificou com ela, com a oração, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Eu vejo mãos levantadas ali atrás, eu vejo mais uma mão levantada ali atrás. Você que fez essa oração e se identificou com ela, levante agora a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar essa verdade sobre a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Se é essa a realidade da sua vida, e eu quero pedir mais uma coisa, sem constrangimento. Você que levantou a sua mão, eu queria que você desse um passo de fé. Você deixasse o seu lugar aí onde você está e viesse aqui à frente, amém? Saia do seu lugar, isso, vem aqui à frente. Isso, venha, você que levantou a sua mão, venha, irmã, pode vir. Tem uma irmã ali atrás. Eu queria que uma irmã da igreja abraçasse essa irmã, viesse com ela. Nós precisamos ter essa diligência. Uma irmã da igreja, abraça a irmã que levantou a mão e vem. Você é anfitrião, você é anfitriã. Amém. Queria uma irmã aqui para ficar com essa irmã que está chegando. Amém, Jesus. Isso, tem mais um irmão chegando. Eu preciso de uma irmã amorosa aqui na frente. Isso, chegou, isso. Mais um irmão. Nós precisamos entender que somos família. Nós não estamos assistindo o culto, nós fazemos o culto, nós prestamos um culto, somos igreja e família. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas e declaramos a bênção do Senhor, Pai. Pai, a bênção que enriquece não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Eu declaro agora, Deus, salvação, e declaro a reconciliação para aquele que porventura estava distante. O filho voltou, Senhor. O filho voltou. E a festa, não há julgamento, não há condenação, porque não há para aqueles que estão em Cristo. A festa, porque o filho volta. Nós declaramos o resgate, não tem prazo de validade. Jesus é o sacrifício perfeito. Não há nada mais a ser feito a não ser crer. E eles creem. Por isso vieram aqui à frente. O nome está escrito no livro da vida. O anel está no dedo, porque são filhos amados de Deus. Fazem parte da família de Deus. Pai, nós te agradecemos, porque nada pode separá-los do teu amor. E não há mais condenação para eles, porque estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, olhando para vocês, é como se tivesse um espelho. Eu me lembro do meu dia, e minha vida nunca mais foi a mesma. Não importa se é a volta ou se é a primeira decisão pública, importa que Deus, Ele não muda. O amor dele não muda, não falha. O resgate foi eterno. Jesus fez o que deveria ser feito, e por isso nós estamos aqui. Sabe, essa é a melhor notícia. Vocês são filhos amados de Deus. Isso não é mudado. O resgate foi eterno, não tem prazo de validade. Mas sabe uma coisa linda? Nós pregamos hoje, a partir de agora, dessa nova natureza, ou do pródigo que volta para assumir de novo a posição, porque a natureza já tem, é que agora nós podemos viver em novidade de vida. Não precisamos mais viver da forma que vivíamos, não precisamos. O pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Esperem inteiramente na graça, é o que nós pregamos hoje. E isso é a melhor notícia. Jesus está conosco até o fim.
mas Ele proveu também uma outra boa notícia: uma família. Se temos Jesus como irmão mais velho, somos irmãos uns dos outros, temos o nosso Pai Celestial, somos família. E o melhor é sermos família, porque se na caminhada um fraquejar e talvez estiver ali quase desistindo, não vai desistir, o outro ajuda a levantar e caminhar até o fim. Eu quero apresentar para vocês essa família, uma parte dela que está aqui hoje. Pode ser? Vou contar até 3. Queria que vocês se voltassem para trás de vocês e recebessem o abraço dessa família. Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus por essas vidas, os nossos irmãos em Cristo, as caçulas da família da fé, da família Iba. Amém? Ainda de pé, nós teremos agora a ceia do Senhor, a chamada Santa Ceia. Amém? A ceia é uma das 2 ordenanças de Jesus. Ordenanças são ordens específicas que Jesus deixou. Uma delas foi o batismo, a outra, a ceia. O batismo celebra a nossa inclusão no corpo de Cristo, a nossa inclusão na família de Deus. A ceia celebra a nossa comunhão na família de Deus. Amém? Então só tem sentido para participarmos da ceia, só tem sentido em participar da ceia aquele que antes foi incluído no corpo de Cristo, na família de Deus. Por isso que nós fazemos o apelo, porque às vezes a pessoa nunca fez a decisão pública, e Jesus, a palavra diz que devemos confessar com a boca e crer no coração para sermos salvos e nos tornarmos família de Deus. Então, se você já fez essa confissão pública de fé em Cristo Jesus e já se batizou nas águas como um testemunho público de que você é dele e ele é seu, então agora não resta outra coisa senão fazer o autoexame, que nós já começamos a fazer nesse culto, que ele está permeado de revelações da parte de Deus que nos confrontam, mas que nos encorajam a ser tudo aquilo que Ele em Cristo nos fez ser. Amém, Jesus? Então agora, você que já nasceu de novo, aceitou Jesus, já se batizou nas águas, você vai receber os elementos da ceia. Com os elementos da ceia você vai se autoexaminar. Como a gente costuma dizer, ninguém pode fazer isso por você. É o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Fala com o Pai mais uma vez. Fala com Ele se esta revelação daquilo que foi pregado hoje tem feito diferença na sua vida, tem feito sentido na sua vida. E pergunta a Ele: Senhor, se existe alguma área da minha vida que precisa ser transformada, eu dou liberdade, porque em Cristo, embora eu seja irrepreensível, mas nele eu tenho um coração humilde e sou corrigível. Eu quero corrigir, mas me ajuda, porque eu por mim mesmo não posso, porque não passaria de justiça própria. Eu quero esperar inteiramente na graça, no favor, e viver debaixo dela, porque o pecado não tem domínio sobre mim. Faça isso agora, no nome de Jesus. Aqui não é o céu.
12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então hoje nós podemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é instrumento de Deus para a vida, para a bênção. Não vou emprestá-lo para nenhuma outra lascívia, paixão do mundo. Ele é do Senhor. Um sacrifício não morto, porque Jesus morreu, agora é um sacrifício vivo. É santo porque é separado, e é agradável porque não consta simplesmente de ordenanças que eu tente cumprir maquinalmente, mas é pelo Espírito da graça de Cristo. E aí Paulo instrui com relação à celebração da ceia, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Agora você vai comer do pão, dando graças a Deus, reconhecendo que Jesus, naquela noite em que foi traído, ele partiu o pão, deu graças e disse: esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vocês, que é entregue por vocês, que é o sacrifício por vocês, façam isto em memória de mim. Então agora você vai comer, glorificando o Senhor, porque Ele é digno, porque o sacrifício de Cristo nos traz a paz. Do mesmo modo, depois da ceia, depois de comer o pão, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então agora você vai dizer assim: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. Então agora você vai beber do cálice, crendo que é um memorial também do sacrifício, do sangue que resgatou, que pagou a conta. Porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então anuncie agora, igreja, celebrando o Senhor, a vida, o resgate, a ressurreição, porque Jesus é o nosso Cordeiro, o sacrifício perfeito. Aleluia! Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Jesus, Filho de Deus, levou a sua, aleluia, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, o teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória morrer.
Adore, igreja, isso mesmo. É tempo de celebração. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, consumado, que pagou a conta, pagou o resgate. Obrigado, Jesus. Diga em alta voz: Tu és Jesus, Filho de Deus. 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 Tu és Jesus, Filho de diga assim: sacrifício perfeito, consumado, eterno. A pergunta que vai ecoar nos nossos corações na semana e vai ser uma bênção nas nossas células: está faltando algo? O sacrifício é perfeito, é consumado e é eterno. Está faltando algo? Igreja, está faltando algo? Não. Isso já foi feito. Agora, porque isso está consumado, já nos foi dado, agora é o sacrifício vivo, o meu e o seu, que é santo, que é agradável. O sacrifício foi feito, então eu creio. E agora, porque eu creio que está consumado, eu sou, porque o Pai é, eu ando, eu vivo. E é isso que nós vamos fazer durante a semana. O Senhor não orou para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livres do mal. Então nós estaremos no mundo, mas o mundo não estará em nós. Nós estaremos no mundo, mas o mundo não nos influenciará. Nós teremos uma influência ativa lá no mundo, como sal da terra e luz do mundo, porque o sacrifício é perfeito. Não há nada mais a ser feito, Jesus fez. Agora nós andamos assim, porque essa é a vida ressurreta em Cristo Jesus, novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Quantos receberam nessa manhã? Esteja na célula, porque lá nós comemos dessa palavra novamente de uma forma tão linda, compartilhando um com o outro. Vai ser maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão, consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.